Alô galera do terceiro ano, novamente estamos aqui, né? Hoje a gente vai trabalhar com a matemática 4. Só lembrando que a matemática 4 que a gente trabalhou durante as aulas presenciais, né? Era mais relacionada à estatística, então nós vamos continuar com estatística. Então, as últimas aulas que a gente trabalhou foi com as medidas de tendências centrais. Especificamente a gente trabalhou com a média aritmética e com a média aritmética ponderada, né? Aí, na aula 7 do livro de vocês, a gente vai continuar com a medida de tendência central, só que a gente vai aprofundar mais um pouquinho com questões, né? Mas recapitulando a média aritmética é a soma dos termos, é a razão entre a soma de todos os termos pela quantidade de termos que você tem, né? Por exemplo, as massas dos 5 passageiros de um automóvel são 86, 70, 50, 41 e 23 kg. Determina a massa média. Como é que a gente faz? A gente soma as 5 massas e o resultado a gente divide por 5, porque são 5 massas envolvidas. Então, somando as 5 massas, dá 270, dividido por 5, a gente vai ter a média aritmética entre as 5 massas, que é de 54 kg. A outra média que a gente trabalhou também foi a média aritmética ponderada, né? A média aritmética ponderada, ela trabalha com pesos, né? Então, considere N números, x1, x2, xn, né? Cujos pesos são K1, K2, Kn. A média aritmética ponderada desses N números é dada por... O que a gente faz? A gente pega a frequência que ela aparece, que é o peso, vezes o elemento correspondente. Aqui, ó, K1 vezes x1. K2, a quantidade de vezes que o x2 apareceu, é o peso do K2, e assim sucessivamente, dividido pela quantidade de pesos, né? Um exemplo, em uma escola, a média do primeiro bimestre tem peso 1, a do segundo bimestre tem peso 2, a do terceiro bimestre tem peso 2 também, e a média do quarto bimestre tem peso 5. Calcule a média anual de um aluno que obteve a média 5 no primeiro bimestre, 6,5 no segundo bimestre, 4 no terceiro bimestre e 5,2 no quarto bimestre. O que você vai fazer? No caso da média ponderada, você vai pegar o peso, no primeiro bimestre é o peso 1, vezes a nota que ele tirou, mais. No segundo bimestre é peso 2, vezes a nota que ele tirou, mais. No terceiro bimestre também é peso 2, vezes a nota que ele tirou, mais. No quarto bimestre, o peso é 5 vezes a nota que ele tirou. Multiplica, soma e divide pela quantidade de pesos. Ou seja, como o somatório de pesos é 10, em cima deu 54. 54 dividido por 10, nós vamos ter uma média ponderada de 5,4 aí. A nota do rapaz aí, certo? Então, aí seria a média ponderada, a aritmética ponderada. Que ela não deixa de ser uma média aritmética, só que ela tem pesos envolvidos. Então, partindo aí para as atividades de sala da página 59, vamos resolver algumas questões para a gente concluir essa aula 7. A nota final de um curso é dada pela média aritmética simples entre as notas de 2 provas e a de um trabalho. Então, são 2 provas e um trabalho. Todas as notas se distribuem entre 0 a 10 e a nota final mínima para aprovação é 7. Supondo que a nota do trabalho de um aluno tenha sido 8 e a média aritmética simples entre as notas das provas para que o aluno seja aprovado é maior ou igual a. Então a gente tem que encontrar aí a média aritmética entre as 2 provas que ficou faltando aí. Então, o que a gente faz? Soma a nota do trabalho, 8, mais a nota da prova, chamei de P1, a prova 1, mais a nota da prova 2, chamei de P2. Soma as 3 notas e divide por 3. Essa média, para que o cara seja aprovado, tem que ser maior ou igual a 7. Continuando essa pequena equação, nós vamos ter, faz aqui, multiplica aqui o 3 vezes o 7, que dá 21, joga o 8 para o outro lado, subtrai, nós vamos ter que a soma da prova 1 mais a prova 2 tem que ser maior ou igual a 13. Mas a questão não quer a soma, ele quer a média aritmética entre essas 2 notas. Então, dividindo por 2 o P1 mais o P2, tem que ser maior ou igual a 13 dividido por 2. Ou seja, P1 mais P2 dividido por 2, para que ele seja aprovado, a média aritmética entre as 2 provas que ele precisa fazer aí, tem que ser maior ou igual a 6,5
Ou seja, resposta da questão letra A. Segunda questão. Em um concurso é composto por 5 etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato é a média de suas notas nas 5 etapas. A classificação obedece à ordem decrescente das pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na 5ª etapa. Então ele quer a ordem de classificação, ou seja, quem teve a melhor média, ok? Então eu fiz o seguinte, porque aqui observe que nós temos a média nas 4 primeiras etapas, aqui são as médias só das 4 primeiras etapas. E essa coluna aqui representa só as notas da 5ª etapa. Então, o que foi que eu fiz aqui? Montei essa tabela aqui para organizar os dados. Observe aqui, que para eu achar esse somatório aqui, o somatório das 4 etapas, o que foi que eu fiz? Peguei o 90, lembre que o 90 é a média das 4, e multipliquei por 4. 90 vezes 4, 360. Peguei a média do candidato B, das 4 etapas aqui, 85 vezes 4, 340. Por que vezes 4? Porque a gente soma as 4 e divide por 4. Nesse caso, a gente vai fazer o inverso. Vai multiplicar por 4. O candidato C, a gente pegou os 80, que é a média dele, e multiplicou por 4, 320. Candidato D, pegamos a média, que é 60, multiplicamos por 4, 240. Média do candidato E, multiplicamos por 4, 240. Então, aqui nós teríamos o somatório das quatro etapas aí. Aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar para achar o somatório da 5ª, o somatório das 5 etapas. Somar os da 4 com o referente ao que o cara tirou em cada etapa aqui. 360 mais 60, você vai ter 420. 340 mais 85, 425. 320 mais 95, 415. 240 mais 90, 330. 240 mais 100, 340. Essa coluna aqui representaria o somatório das 5 etapas. Com essa tabela aqui, com essa coluna aqui, já dá para você saber a resposta. Por quê? O cara que ganhou vai ser o cara que tem o maior somatório nas 5 etapas. Observe que o cara que tem o maior somatório vai ser o cara que tem a maior média. Ou seja, o candidato B, ele é o cara que tem o maior somatório, ou seja, ele vai ter a maior média. Então, 420 dividido por 5, 84. 425 dividido por 5, 85. 415 dividido por 5, 83. 330 dividido por 5, 66. 340 dividido por 5, 68. Coloca aqui em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Observe que a maior média foi o candidato B. Observe que nós só temos uma alternativa aonde o candidato B vem primeiro, que é a letra B. Então, a resposta da questão, letra B. Terceira questão. Na terceira questão diz o seguinte: um posto de saúde registrou a quantidade de vacinas aplicadas contra a febre amarela nos últimos 5 meses. Então, nós temos aqui no primeiro mês 21, no segundo mês 22, no terceiro mês 25, no quarto mês 31, no quinto mês 21. Então, fazendo um somatório aqui, ou seja, foram aplicados ao todos, somando 21, 22, 25, 31, mais 21, foram aplicados 120 vacinas, né? No início do primeiro mês, esse posto de saúde, ele tinha 228 vacinas contra a febre amarela em estoque. A política de reposição do estoque prevê a aquisição de novas vacinas no início do 6º mês, de tal forma que a quantidade inicial em estoque para os próximos meses seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais de vacinas aplicadas nos últimos 5 meses. Pergunta: para atender essa condição, a quantidade de vacinas contra a febre amarela que o posto de saúde deve adquirir no início do 6º mês é... Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é encontrar
as médias das quantidades iniciais aplicadas nos últimos 5 meses. Ou seja, somar a quantidade dos 5 meses e dividir por 5. Somando as 5 quantidades e dividindo por 5, a gente vai encontrar aqui 120 quintos, ou seja, a média foi de 24 vacinas entre os 5 meses, né? Como a questão disse que para fazer o estoque é igual a 12 vezes a média, a gente fez o seguinte: 12 vezes 24 dá 288 unidades de vacina. Ou seja, esses 288 unidades de vacina vai ser o que eles vão precisar do 6º mês em diante, né? Aí o que acontece? Lembre que das 228 vacinas que tinha no primeiro, foram usadas 120. 228 menos 120 dá 108 vacinas. Ou seja, quando terminou o 5º mês, só tinha no estoque 108 vacinas. Ou seja, como para o 6º mês em diante eles vão precisar de 288 vacinas, 288 menos 108 vai dar 180 vacinas que vão ser preciso adquirir para o 6º mês em diante. Ou seja, resposta da questão, letra B. Então, lembrando que esses 12 vezes 24 é a previsão, que é a média, que é os 12 vezes a média. A gente já calculou a média dos 5 últimos meses, que foram 24. 12 vezes 24, 288. Então, é o que vai precisar do 6º mês em diante. Só que eu tinha 228 no primeiro mês, foram usados 120 até o 5º, ou seja, sobrou 108 vacinas. Ou seja, 288 menos 108 vai dar 180, que é a resposta da questão. Quarta questão. Essa quarta é bem simplesinha. Preocupado com seus resultados, uma empresa fez um balanço dos lucros obtidos nos últimos 7 meses, conforme os dados do quadro. Então, nós temos mês 1, mês 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E os lucros correspondentes a cada mês. Isso em milhões de reais. Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar, nos 2 meses subsequentes, a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa nesse período de 7 meses. Nos próximos 2 meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês. Então, o que a gente precisa fazer? Achar a média dos lucros. Como é que a gente faz a média dos lucros? Soma os 7 lucros e divide por 7. Ou seja, a gente vai ter uma média de 31. Então, quem mais se aproxima de 31 aqui, ó, quem mais se aproxima de 31 vai ser o mês 5, né? Ou seja, a resposta da questão, letra D. Então, pessoal, com isso a gente conclui a nossa aula, né? Bons estudos e até a próxima.